Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje o tema é sobre a penitência, né? E vamos discernir aqui um pouco, né, sobre isso, o que isso quer dizer, como encaixar, né, nas nossas vidas e a nossa busca por ela, né? É um tema que ele é muito forte no período da Quaresma, mas também ele se estende por toda a vida, né? Mesmo no Advento, mesmo em todos os outros momentos da vida cristã, né? Da vida católica em si, né? Mas o que é isso e como que a gente encaixa isso, né? Como que hoje em dia o mundo ele nega a penitência? Vamos, né, dar uma olhada, vamos fazer um geral sobre isso, né? Então vem comigo e se você tiver alguma dúvida, né, deixa aí nos comentários, coloca aí que eu vou tentar responder da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, gente. Não tem como a gente falar sobre a penitência sem a gente vincular a visão que a gente tem que ter sobre ela junto com as virtudes teologais. Então, quando a gente fala sobre penitência, a gente tem que ter antes uma base de fé, esperança e caridade. São as três virtudes que elas conduzem a gente e nos transformam, né? É claro, você tem a confissão, a Eucaristia, né? Você tem os sacramentos que eles vão alimentando o nosso espírito, né? Você tem a adoração eucarística, mas a presença e o desenvolvimento das virtudes da fé, esperança e caridade, elas são absolutamente necessárias para que a gente consiga encaixar a penitência dentro da nossa vida. Para dar uma referência aqui num contexto, eu vou citar um pouco as aparições da Nossa Senhora em Fátima e o pedido de penitência, né, por parte do anjo, né? Então vamos começar lá no dia 13 de julho de 1917, né, quando os três pastorinhos estavam lá em Fátima. E lá a gente tem o que é conhecido como o terceiro segredo, né? E eu vou ler um trechinho aqui do livro de memórias da Lúcia, né, que ela escreveu para o bispo, né? Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que a mão direita expedia de Nossa Senhora que ia ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco e a história continua, né? Ela vai entrar no terceiro segredo, né? E aqui está muito claro uma aparição da Nossa Senhora ao lado do anjo e o anjo ele clamando por penitência para as pessoas. O que ele quis dizer com penitência, penitência, penitência? Né? Qual a intenção que a gente tem que colocar nisso? Né? Como que a gente tem que tratar isso? Né? Qual a importância disso para o céu? Qual a importância disso para a nossa alma? Né? Então vamos continuar aqui. Essa foi a terceira, né, aparição de Fátima. Eu vou fazer o caminho contrário da linha do tempo. Né? Voltando na primeira aparição, a Nossa Senhora ela pediu penitência também aos pastorinhos. E ela perguntou se eles queriam se oferecer para sofrer por Deus, né? Então aqui no livro da Lúcia ela narra, né, que a Nossa Senhora disse: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser mandar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E a Lúcia respondeu: sim, queremos. E a Nossa Senhora então ela respondeu: tereis muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E a partir desse momento, né, a Lúcia, a Jacinta e o Francisco, eles se tornaram crianças extremamente penitentes, né? Existem muitas histórias nesse livro que eu tenho o interesse de trazer aqui nesse canal para vocês, né? Então, caso vocês tiverem, né, o interesse em conhecer mais histórias desse tipo, é só se inscrever aí, deixa um curtir, né, que você vai ficar por dentro aí de algumas novidades que eu vou trazer, né? E voltando mais um pouco no tempo, 2 anos antes da aparição, né, o anjo da paz, que depois ele se revelou como sendo um anjo de Portugal, ele tinha aparecido, né, para os pastorinhos. Então ele deu um cálice para Jacinta e para o Francisco beberem e deu uma hóstia para Lúcia comungar, né? Já fazendo a referência sobre o martírio que ia ter que passar
o Francisco e a Jacinta, os pastorinhos de Fátima, né? Que eles iriam morrer muito cedo num estado de muito sofrimento, né? E a Lúcia, ela ficaria na Terra mais um tempo para poder espalhar a mensagem, né? Para ser a portadora do segredo, né? E essa história, ela ensina a gente muita coisa. Ela fala muito. Ela mostra, né, que, por exemplo, na primeira aparição de Fátima, a Nossa Senhora coloca de uma forma muito objetiva o que é a penitência para as pessoas que elas já estão configuradas a Deus, né? Ela pergunta se eles queriam se oferecer a Deus para suportar os sofrimentos que ele queria mandar, em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Isso aqui está uma essência gigantesca do que é a penitência e o poder transformador e o poder remissivo que ela tem. Então, basicamente, assim, a gente conseguiria resumir tudo nessa frase da Nossa Senhora, né? Mas para a gente conseguir resumir isso tudo nessa frase da Nossa Senhora, a gente tem que discernir algumas coisas, né? E o que acontece é que nos tempos atuais que a gente está vivendo, a gente ficou cego para o que é a gente fazer a penitência, para a gente se redimir com Deus, para a gente redimir as pessoas ao nosso redor, para a gente converter os pecadores. E aí você se pergunta uma hora dessa, mas como que isso é possível? Se eu vou estar dentro da minha casa, dentro do meu quarto, como que eu vou conseguir converter uma pessoa que ela está em outro lugar fazendo isso? Isso não tem o menor sentido, isso é uma coisa boba a ser praticada, né? Isso é uma coisa totalmente neurótica, não tem sentido nenhum. E a resposta é que tem sentido, tem muito sentido, e é através da sobrenaturalidade das coisas e do mundo espiritual que você vai atingir esses objetivos. Através da sua entrega aos desígnios de Deus que vai fazer com que essas coisas elas sejam possíveis. Né? Então, a penitência, você tem que olhar ela, o ponto zero, você tem que olhar ela com um ponto de vista sobrenatural. Né? E jamais olhar sob o ponto de vista material do mundo, mundano, psicológico, nunca você deve olhar para ela sob esse ponto de vista, porque simplesmente não é isso. Ele não é um ato puramente físico. Você usa os meios físicos, como um jejum, por exemplo, e ele tem a sua eficiência sobrenatural. Esse é o ponto da penitência. Então, quando a gente coloca que a gente está num tempo de apostasia e de negação da fé, mesmo quando você fala, poxa, mas eu sou uma pessoa que estou indo na igreja, eu estou buscando a palavra de Deus, eu estou buscando viver uma vida em Deus, mas a gente já tem isso muito implantado dentro da gente. Né? E esse vídeo aqui que eu trago é uma mensagem também para que a gente possa resgatar essa noção de sobrenaturalidade que existe de fato por trás da natureza das coisas, por trás do cotidiano que a gente vive sem enxergar exatamente o que está acontecendo. Né? Eu vou enriquecer um pouco mais essa conversa que a gente está tendo aqui com um trecho de Apocalipse 16, né, que aqui já conta um pouco da passagem de que Deus vai enviar os castigos, mas que o povo não vai se arrepender e vai se voltar mais contra ele ainda. Né? Então vamos lá, Apocalipse 16, versículo 1, 9, 10 e 11. Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E os homens foram queimados por grande calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear esses flagelos, e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. O quinto derramou sua taça sobre o trono da fera. Seu reino se escureceu e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se arrependerem dos seus atos. Esse trecho aqui que eu separei para vocês, ele mostra mais ou menos como a gente encara os dias de hoje. A gente se coloca como Deus sendo só amor e é um Deus que só passa a mão na nossa cabeça, mas que ele não é pai, que ele não quer corrigir a gente. E quando a gente assume essa postura de que Deus ele vai estar sendo malvado quando ele vai estar permitindo que coisas aconteçam a gente está indo pelo caminho errado. Né? É o caminho que não é o caminho da santificação, que é o que Deus quer da gente. Né? Diferente do que se prega no protestantismo, por exemplo,
quando falam que eu já tô salvo, então eu tô tranquilo, né? Eu posso viver a minha vida material, a minha vida mundana, posso viver meus prazeres aqui desde que eu tenha fé que eu vou ser salvo. Você está indo por um caminho da perdição, indo por esse lado, né? Quando você não observa a sua vida, quando você não reflete sobre o que você está fazendo, quando você não para e não medita sobre as virtudes que estão sendo aplicadas em sua vida, sobre os pecados capitais que estão sendo praticados em sua vida, sobre os mandamentos, você vai começar a entrar para uma vida um pouco mais torta e aos poucos você vai entortando ela mais e mais e mais. E aí, em um determinado momento, a gente vai estar perdido e vai estar distante de Deus, mergulhado no mundo e em tudo quanto é sincretismo religioso, em tudo quanto é ideologia, em tudo quanto é pensamento do mundo. Você vai estar achando que é a política que vai salvar a vida das pessoas. Você vai estar achando que, na verdade, é a justiça dos homens que vai ser a verdadeira justiça que vai estar sendo aplicada e vai se esquecer de Deus. Vai se ver infeliz, vai se pegar em desespero em vários momentos do dia e não vai entender o que está acontecendo com você. Você vai se ver num estado de tristeza, vai colocar seus valores em coisas plenamente materiais, vai falar assim, eu tô ficando velho e eu tô sozinho, eu tô sem ninguém. Eu perdi dinheiro aqui nesse negócio ruim. Eu fui passado para trás por alguém. Aquela pessoa ela mentiu para mim, né? Isso acabou comigo. São coisas realmente muito chatas, mas quando a gente coloca Deus na frente de tudo, tudo isso você percebe que são coisas que passam e que Deus ele é permanente, né? Por que eu estou falando isso tudo? Eu estou reforçando essa visão para a gente voltar para a penitência, né? Do porquê da penitência. Né? Não vamos perder o fio da meada aqui, né? Uma outra coisa também que vem alimentar o nosso espírito para que a gente possa acordar, para poder enxergar a penitência, é a gente conseguir ver a Eucaristia como ela realmente é. Né? Quando a gente vai numa missa, a gente vê lá o padre fazendo a consagração e para muita gente a pessoa só está enxergando ali um pedaço de pão, né? Ela não está vendo mais nada além disso. E o coração dela não se enriquece, ela não vê a Cristo oculto sob a hóstia, corpo, sangue, alma e divindade por trás da hóstia. Né? E a gente não tem ideia que se a gente tivesse olhos espirituais, por exemplo, quando a gente fosse comungar e visse o ministro conduzir um punhado de hóstias para a fila de pessoas poder comungar, se a gente tivesse olhos espirituais, você veria Cristo em cada uma daquelas hóstias, você ia querer construir uma basílica para cada hóstia que está ali na mão do ministro com as pessoas comungando sem ter ideia do que elas estão fazendo. Sem a gente ter a menor ideia do tamanho da contemplação que a gente tem que ter por aquele momento infinito que acontece na nossa vida. Uma simples hóstia, que você olha, você fala, é uma hóstia. Você ia querer construir uma basílica, não é uma capela, não é uma basílica, para conter essa hóstia lá dentro, porque você veria Cristo na cruz. Então, falar sobre a penitência, ele passa antes por essa visão. Quando o anjo lá em Portugal ele falou penitência, 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 isso não tem muito sentido para a gente quando a gente não contempla a natureza de Deus, quando a gente não contempla a grandeza com que Deus ele vem até a gente, né? E a humildade com que ele se coloca escondido por trás de uma hóstia, né? Então, assim, o ato de fé que a gente tem que ter, ele começa aí, né? Em que a gente vê uma hóstia e enxergar que ela é Cristo, completo ali. E através disso você vai alimentar a esperança e a caridade. A caridade é o amor a Deus e aos homens, né? O amor aos homens porque você enxerga uma outra pessoa que Deus também fez para que o sirva, para que o ame, né? Então, assim como você foi feito para amar a Deus, o seu irmão também foi feito para amar a Deus. Então, a visão da caridade, que é o amor a Deus e amor aos homens, ela passa por esse entendimento também, né? E o que acontece hoje, né, que afasta muitas pessoas da fé, ela vem muito também de dentro da igreja, infelizmente. Eu tenho que falar sobre isso, me dói falar sobre isso, mas isso é verdade também.
Você tem muitos padres e bispos que eles entraram por um caminho de apostasia, né? Então, assim, da nossa parte cabe muito a gente fazer orações e também penitências para que eles possam permanecer no caminho da fé, né? Porque eles são uma das principais vítimas a serem atacadas pelo demônio, né? Então, a gente tem que ter essa ideia também, né, por trás disso, né? Uma das coisas que se fala, né, hoje em dia no mundo, e até mesmo em padres que eles já apostataram, infelizmente, né, é a ideia de que Deus te fez para ser amado por Ele, né? Então, na verdade, isso é verdade. Deus, ele te fez porque ele te ama, né? Ele não precisava criar nada para ele ser feliz, mas ele te fez por pura misericórdia e ele te ama, realmente, ele ama a gente. Só que quando você vai lá no catecismo da Igreja Católica e olha por que o homem foi feito, né? Qual a razão do homem ser feito? A gente vê lá muito claramente, para servir a Deus, para amar a Deus, né? Não é só a gente ser amado por Ele, mas para ter uma vida inteira, uma eternidade inteira de contemplação à Santíssima Trindade. Então, tá muito claro isso, e esse tipo de coisa não é falado. Então, assim, a nossa busca por Deus, ela é ativa nesse mundo. Quando a gente coloca que Deus, ele te fez para que você seja um filho amado dele, que é verdade, mas se você resume só a isso, você está se colocando só num modo passivo, você está se jogando no materialismo. Você fala, Deus, ele me fez para eu ser amado, então aqui eu vou viver aqui para tudo que é do mundo. Eu vou ter como objetivo de vida só viver até os 100 anos de idade na melhor saúde do mundo. Olha só quanta maravilha. Eu vou viver aqui só para ficar rico. Olha que delícia que é isso aí. Eu vou viver aqui só para ter prazeres do mundo, para pular o carnaval, para aproveitar os melhores restaurantes. É a vida que eu quero ter. Olha que delícia que é isso, né? Pô, mas não é isso, né? Isso aí são só coisas superficiais. E nos dias de hoje a gente trocou Deus por essas coisas, né? Então a gente saiu muito da doutrina da igreja e a gente mergulhou muito no mundo, né? Vamos citar mais um trecho aqui de São Paulo, das cartas de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Você tem algumas dimensões que você pode analisar nesse versículo, mas uma das principais é a penitência, é o sofrimento que você completa na sua carne o que falta às tribulações de Cristo. Então, quando você abandona a si mesmo, pega a sua cruz e segue a Cristo, você está unindo a sua cruz com a de Cristo. Você está padecendo por Ele. E aí, quando você coloca que você está fazendo isso por amor a Cristo, pela conversão dos pecadores, você está junto a Cristo. E aqui eu adicionaria também o pedido lá em Fátima, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, também. Quem está aqui no meu canal sabe que eu rezo regularmente o terço de reparação ao Imaculado Coração de Maria. Convido você também a rezar, tem vários vídeos aí sobre isso. E também é uma das coisas que atualmente a gente está ofendendo muito a Deus, quando a gente blasfema contra as virtudes da Mãe de Deus, nos dias de hoje. Infelizmente isso está acontecendo também. E o grande objetivo aqui que eu estou trazendo para você é tirar essa barreira que é a nossa vida mergulhada no materialismo, na soberba, na luxúria, em todo tipo de pecado, que afasta a gente de Deus, Que quando você começa a lutar contra isso, são coisas que são muito difíceis de serem combatidas e de serem enxergadas, que muitas vezes a gente sequer entende que elas estão presentes em nossa vida. Então, assim, a gente precisa começar por um ponto. A gente precisa começar, por exemplo, por uma vida de oração, uma vida mais presente na oração, o terço diário, a comunhão que a gente tem que fazer, o máximo que você puder, esteja em estado de graça, vá aos confessionários e tente ter uma vida meditativa, buscando entender o que você está fazendo, como você está buscando a Deus, da melhor forma possível. E através desse tipo de vida, você vai começar a entender o valor da penitência, o que é a penitência. E a penitência, ela não é só um jejum, ela não é só você passar 15 minutos a mais de sede, ela também é isso, Mas as coisas que vêm até a gente é um pneu furado, e você pode transformar em penitência.
Você repete a oração que Nossa Senhora deixou em Fátima. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Quando você incorpora a sua vida inteira, né, como sendo uma penitência, você está entregando todos os seus sofrimentos a Deus. E com isso você está acessando diretamente a sobrenaturalidade das coisas. E você está conseguindo ter uma vida mais espiritual, né? Então, assim, desde as penitências pequenas até as coisas enormes, até as tragédias da nossa vida, a gente consegue entregar a Deus e ter uma vida voltada para Deus. E como resposta a isso tudo, tenha certeza que Deus ele vai buscar te santificar cada momento da sua vida e você vai sentir a presença dele. Eu sei o que eu estou falando porque quando você lê sobre a vida dos santos, você sabe muito bem que eles passaram por isso, você sabe muito bem que esse é o caminho de santificação, você sabe muito bem da entrega que eles tiveram. Então você faz o conjunto, vida de oração, confissão frequente, comunhão frequente, entrega de cada sofrimento da sua vida por amor a Cristo. Né? Quando a gente vê as histórias, eu vou trazer aqui no canal as histórias, principalmente da Jacinta, lá em Fátima, você vê claramente que crianças altamente santas estavam entregando sua vida por Deus, estavam entregando sua vida por amor a Cristo. Então é o que a gente tem que buscar, né? Tirar a sujeira dos nossos olhos, tirar a sujeira que está diante da gente e voltar para Deus da melhor forma possível. E eu estou aqui também chamando cada um para fazer isso também, porque eu sei que é possível, eu sei que Deus ele transforma a vida de quem busca Ele. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. A penitência é um elemento que vai conduzir a gente para Deus, é um elemento importante, é um elemento chave que vai conduzir a gente para Deus. E o pedido daquele anjo lá em Portugal, penitência, 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 e ele está ali com as palavras de Deus na boca dele, representando, né, o que Deus ele quer da gente, né? E Deus ele não quer punir a gente, Deus ele quer que a gente faça que nem Nínive, a gente se cubra de cinzas, a gente se arrependa dos nossos pecados, né? Mas a gente está indo por um caminho de perdição, né? E a gente tem que buscar se voltar para Deus da melhor forma possível, a gente enquanto indivíduo e buscando o próximo também. Nesse caminho a gente vai ser humilhado, a gente vai ser ultrajado, a gente vai ser desprezado, vão fazer chacota com a gente, mas faça isso e você vai ver a resposta do amor de Deus em sua vida. Saiba que isso vai te trazer uma felicidade real em sua vida, não é uma felicidade fabricada, não é uma felicidade das coisas do mundo que eles vêm e vão com o vento, mas é uma felicidade eterna, uma felicidade que fica, uma felicidade permanente e que vai te preencher por dentro de uma maneira totalmente diferente de tudo aquilo que você já se preencheu hoje. Então eu venho trazer essa mensagem aqui para você, é uma mensagem de esperança, antes de ser uma mensagem de penitência. Bom, então eu espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma possível. E eu agradeço por ter visto esse vídeo até aqui, né? Não esquece de deixar um curtir para ajudar esse vídeo, essa mensagem a se propagar. E muito obrigado, gente. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.